É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez na nossa Lexio Divina, na nossa leitura orante da Palavra de Deus. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel e é muito bom saber do seu interesse pela Palavra de Deus, da sua vontade de conhecer ainda mais nosso Senhor, mas também de escutá-lo. Porque quando nós lemos a Palavra, Deus fala conosco. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Então, é importante que nós vivamos essa experiência de escuta. Às vezes, tem gente que diz assim, padre, eu não consigo ouvir Deus. Como que o senhor ouve Deus? Eu escuto Deus lendo a palavra e meditando a palavra. E juntos aqui no programa Bíblia no meu dia a dia, nós escutamos a voz do Senhor que fala conosco. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a discernir o que Deus quer para cada um de nós, para que Ele nos ensine o caminho que nós devemos trilhar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e também o seu caderno, vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 27 a 36. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 27 a 36. Vamos juntos ler o texto e depois meditar. Veio a Eli, um homem de Deus, e lhe disse, assim diz o Senhor, porventura não me revelei abertamente a casa de teu pai quando estavam no Egito, na casa do faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para oferecer-me incenso e vestir o éfode em minha presença. Eu dei à casa de teu pai tudo o que fosse sacrificado pelos israelitas. Por que desrespeitais a minha oferenda e meu sacrifício, que prescrevi fossem oferecidos na minha morada? Por que honrais mais teus filhos do que a mim, pois vos engordais com as melhores partes de todos os sacrifícios de Israel, meu povo? Por isso, assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Declarei que tua casa e a casa de teu pai serviriam em minha presença para sempre. Agora, porém, diz o Senhor, acabou. Honrarei aos que me honrarem, e aos que me desprezarem, desprezarei. Virá o momento em que eu cortarei o teu braço e o poder da casa de teu pai, para que em tua casa ninguém mais chegue à velhice. Verás no templo teu rival e tudo o que alegra Israel, enquanto em tua casa ninguém mais chegará à velhice. Conservarei perto do meu altar algum dos teus, mas será para que teus olhos se escureçam e a tua alma se consuma. E a maior parte de tua casa morrerá ao chegar à idade viril. Isso será para ti um sinal. O que acontecerá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Vou instituir para mim um sacerdote fiel, que haja de acordo com meu coração e minha alma. E construirei para ele uma casa estável, e ele caminhará todos os dias na presença do meu ungido. E todo aquele que restar de tua casa virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moedinha ou um naco de pão. E dirá, rogo-te que me des qualquer função sacerdotal, para que eu tenha um bocado de pão para comer. Palavras muito duras direcionadas a Eli. Veja só, a corrupção tinha entrado no sacerdócio. Então, aparece um homem de Deus, ele não tem nome, não é? Ele é anônimo, mas ele é enviado para denunciar o pecado da casa de Eli. Ele é denunciado, ele, na verdade, é enviado para anunciar um juízo iminente. Por que ele não tem nome? Porque o centro da mensagem é Deus. É Deus que está falando com Eli. É Deus que está corrigindo a rota. É Deus que está mostrando para eles
que o sacerdócio está debaixo do juízo de Deus. Então Deus julga o sacerdócio corrompido e prepara a transformação para um novo tempo. Ele está dizendo para Eli: eu estou tirando da sua casa o poder sacerdotal, porque você não teve coragem de corrigir os seus filhos, você não teve coragem de tirá-los da função, você não teve coragem de agir como você deveria. Então Deus está julgando aqui, né? E aqui há algo muito importante. Deus está mostrando: vocês honram mais os seus filhos do que a mim. Pisais aos pés, vocês estão cometendo desprezo deliberado contra Deus. É isso, ele não está percebendo, mas o afeto, o apego aos seus filhos não fez com que ele tomasse decisão, com que ele fosse radical, com que ele cortasse o mal pela raiz. Não cortou o mal pela raiz, Deus veio e aplicou o juízo. Veja só, São Gregório Magno vai nos apresentar algo muito importante que deve iluminar o nosso caminho. Quem tolera o pecado naqueles que ama, acaba amando mais aos homens do que a Deus. A gente tem que ser intolerante com o pecado. Com as pessoas, nós usamos de misericórdia, mas intolerante com o pecado. Por exemplo, um pai, uma mãe, que permitem os seus filhos cometerem pecado dentro da sua própria casa. Levar mulher para dentro de casa, levar homem para dentro de casa, usar droga dentro de casa. Ah, eu vou perder meu filho. Você não pode tolerar o pecado. Você tem que ser misericordioso no sentido de acolhida. E a acolhida aqui é amar, e é não passar a mão na cabeça. Você tem que corrigir, você tem que cortar. Aqui em casa, não. Você já está dominado pelos seus sentimentos, se você agir assim. E em tudo, dentro do contexto eclesial, é a mesma coisa. O que Deus está mostrando nesse texto? Responsabilidade do ministério. Aqui Deus está mostrando que vai acontecer uma transição de aliança. E depois ele está aqui trazendo uma profecia messiânica. Ele vai elevar alguém fiel. E esse alguém fiel é Samuel, que está sendo ali, cuidado e servindo no templo, sendo instrumento de fidelidade, de santidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, olhe bem para a sua casa. Não deixe que a sua casa se transforme numa bagunça, como a casa de Eli se transformou. E aqui toda a geração foi julgada. Quando os homens chegarem na virilidade, eles vão morrer. Não terá mais ancião nessa família. Foi o que aconteceu aqui com Eli. Os seus filhos vão morrer no mesmo dia. A sua casa se aproveitou daquilo que era sagrado do povo de Deus e engordou comendo as melhores partes dos sacrifícios ofertados pelo povo. Agora vocês vão mendigar. Olha o que a falta de correção, a falta de decisão provoca. E é assim, a gente vai vendo, quando nós não tomamos as decisões acertadas, quando nós não corrigimos as rotas, quando a gente não é radical naquilo que precisamos ser, a coisa vai degringolando, vai descendo ladeira abaixo, as coisas vão se transformando num caos. Quantas casas estão em estado de caos? Quantas famílias estão em estado de caos? Quantas paróquias em estado de caos? Quantas comunidades religiosas em estado de caos? Por quê? Permitiu que o pecado, a corrupção, aquilo que estava errado, continuasse. E não foi feita a correção, não foi feito o corte, não foi feita a separação, a cisão que deveria ser feita. O juízo de Deus vem. Uma hora ou outra ele vem. O importante é que nós entendamos hoje que nós temos responsabilidade. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade. Em primeiro lugar, sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que Deus colocou, diante de mim para que eu cuide. Então, meu irmão, minha irmã, atenção. Deus está chamando a nossa atenção para que nós tenhamos responsabilidade, para que nós sejamos sinceros, para que nós busquemos o Senhor de todo o coração e façamos a vontade de Deus. Agrademos ao Senhor. Esse é o chamado que Ele nos faz. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje de todo esse texto? Eu vou colocar aqui a citação de São Gregório Magno,
quem tolera o pecado naqueles que ama, acaba amando mais aos homens que a Deus. São Gregório Magno. Hoje, a palavra me instrui a assumir a responsabilidade diante de Deus sobre a minha vida e a vida daqueles que Deus me confiou. Devo ser instrumento de bênção, de santidade, de salvação. Para isso, deverei, em primeiro lugar, ser fiel a Deus e amá-lo acima de todos. Esse juízo sobre a casa de Eli precisa nos colocar em alerta, precisa nos colocar numa firme decisão de colocar nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem e de não tolerar o pecado. Não podemos tolerar o pecado. Dizer, é assim mesmo e tal, vamos continuar desse jeito, tá bom desse jeito. Não tá bom, porque você não está agradando a Deus e nem eu estou agradando a Deus agindo dessa maneira. Quando a gente... Vou citar de novo aqui, eu escrevi, quem tolera o pecado naqueles que ama, acaba amando mais aos homens do que a Deus. E nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos rezar juntos? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos corrige a rota, chama a nossa atenção. Dói quando a gente percebe que não está te agradando. Dói quando a gente detecta que nós fomos permissivos, nós permitimos o pecado. Dói quando nós reconhecemos que o apego nos tirou a integridade da fé e da palavra. E nós acabamos permitindo que o pecado se alastrasse e tomasse muitas vezes conta do nosso coração e da nossa casa. Mas hoje, diante do juízo da casa de Eli, eu quero, Senhor Deus, entrar nesse juízo, arrumar a casa do meu coração, da minha vida espiritual, renunciar ao pecado, buscar a santidade, mas também colocar a minha casa em ordem, para que a minha família seja abençoada, santificada e salva. Amém. É exatamente isso. A nossa preocupação tem que ser sempre com a salvação. Às vezes estou preocupado em perder ou de ser chamado de chato. Se preocupe com a salvação, sua e dos seus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.